Os militares russos são uma ameaça existencial para os Estados Unidos, disse o tenente-general Scott Berrier, diretor da Agência de Inteligência de Defesa, durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado sobre ameaças mundiais. Berrier disse que as forças armadas do país estão sendo usadas para manter a influência sobre os estados, ao longo de sua periferia, competir com a primazia global dos Estados Unidos e compelir adversários que desafiem os interesses nacionais vitais da Rússia. Moscou continua a investir em suas forças nucleares estratégicas, em novas capacidades para aumentar sua dissuasão estratégica. Isso coloca a pátria dos Estados Unidos em risco, disse Berrier. Os comentários de Berrier ocorrem no momento em que as tensões entre a Rússia e os Estados Unidos continuam altas. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra Moscou no início deste mês por causa de sua interferência na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020, o ataque cibernético da SolarWinds e sua ocupação contínua e graves abusos dos direitos humanos na Crimeia. O presidente Joe Biden disse em uma sessão conjunta do Congresso na noite de quarta-feira que as ações da Rússia terão consequências se forem verdadeiras, e se revelaram verdadeiras, referindo-se à interferência de Moscou na eleição e ao ataque cibernético da SolarWinds. Portanto, respondi direta e proporcionalmente à interferência da Rússia em nossas eleições e aos ataques cibernéticos ao nosso governo e às nossas empresas. Eles fizeram as duas coisas e eu disse que responderíamos, e nós o fizemos. Mas também podemos cooperar quando estiver em nossos interesses mútuos, disse Biden. A Casa Branca está acertando os detalhes de uma possível cúpula europeia entre Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, que pode acontecer já no início do verão, segundo fontes familiarizadas com o planejamento. As tensões são altas, mas uma cúpula pode ocorrer. A Rússia ainda não respondeu oficialmente à oferta dos Estados Unidos de uma cúpula, disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, a repórteres na quarta-feira. Ainda estamos examinando essa proposta e analisando a situação, disse Peskov. Cada vez que as palavras de Washington sobre a reunião de cúpula são acompanhadas por palavras sobre a necessidade de a Rússia pagar algum tipo de preço e sobre sanções inevitáveis. Então, é claro, uma análise profunda é necessária aqui. A Rússia parecia estar recuando de um possível confronto com o Ocidente na semana passada, quando a mídia estatal russa informou que as tropas estavam retornando às suas bases após participarem de exercícios perto da fronteira com a Ucrânia e na Crimeia. Joe Biden não consegue parar de pensar na China e no futuro da democracia americana. Um aumento de tropas russas ao longo da fronteira nas últimas semanas reacendeu as tensões no leste da Ucrânia, onde as forças do governo lutaram contra separatistas apoiados pela Rússia, exigindo independência de Kiev desde 2014. No momento, unidades e formações militares estão marchando para estações ferroviárias, aeródromos, carregando em navios de desembarque, plataformas ferroviárias e aeronaves de transporte militar, relatou o TASS em 23 de abril, citando o Ministério da Defesa. O anúncio do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, veio semanas depois que Moscou iniciou o maior acúmulo de tropas perto da fronteira com a Ucrânia desde 2014. Não estava claro a partir do anúncio quantas tropas permaneceriam na região. Vermais Berrier enfatizou que o poder do exército russo vem de seu investimento e desenvolvimento de armas nucleares, bem como de sua força convencional amplamente posicionada para operações defensivas e regionais. A Rússia tem uma capacidade crescente de projetar energia com mísseis de cruzeiro de precisão de longo alcance e capacidades expedicionárias limitadas, acrescentou. Berrier apontou que os líderes militares russos estão incorporando lições do envolvimento da Rússia na Síria em treinamento e exercícios. Quando questionado pela senadora Deb Fischer, uma republicana de Nebraska, sobre o desenvolvimento de ogivas nucleares da Rússia, Berrier confirmou as avaliações da Agência de Inteligência de Defesa de 2018 que afirmavam que a Rússia está atualizando seu complexo de produção de ogivas nucleares e está produzindo centenas de ogivas nucleares a cada ano. Avaliações ainda são válidas,
Berrier também confirmou que, embora os Estados Unidos estejam aderindo à moratória de testes nucleares, a Rússia não. Os militares russos disseram na quinta-feira que suas tropas voltaram às suas bases permanentes após concluírem massivas simulações perto da Ucrânia que alarmaram os países ocidentais. O general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior dos militares, disse que mais de 300 mil soldados, quase um terço dos 1 milhão de militares do país, participaram do exercício no início deste mês. Falando durante uma reunião com o alto escalão militar para discutir os exercícios, ele observou que eles envolveram 35 mil veículos de combate, cerca de 900 aeronaves e 180 navios da Marinha. O comandante do Distrito Militar Ocidental, Coronel Alexander Zuravlev, relatou que a maioria de suas tropas agora está de volta às guarnições, e apenas um trem de tropas ainda está a caminho de sua base. O aumento de tropas no sul e sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, preocupou o Ocidente, que pediu a Moscou que retirasse suas forças. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ordenou a retirada das tropas na semana passada depois de assistir a grandes manobras na Crimeia, mas enfatizou que a medida não teve nada a ver com as chamadas do Ocidente que ele rejeitou como inadequadas. A Rússia anexou a península da Crimeia do Mar Negro da Ucrânia em março de 2014, após a derrubada do presidente ucraniano, amigo de Moscou, e depois lançou seu peso para os rebeldes separatistas no leste da Ucrânia. Mais de 14 mil pessoas foram mortas em 7 anos de combates, que devastaram o coração industrial do leste da Ucrânia, chamado Donbas. Um acordo de paz de 2015 mediado pela França e Alemanha ajudou a encerrar batalhas em grande escala, mas as escaramuças continuaram ao longo da linha de contato e um acordo político foi paralisado. A Ucrânia e o Ocidente acusaram a Rússia de apoiar os rebeldes com tropas e armas, acusações que Moscou negou. O Kremlin advertiu severamente as autoridades ucranianas contra a tentativa de retomar o controle do leste rebelde pela força, dizendo que ele poderia ser pressionado a intervir para proteger os civis lá.